Irmãos, nós começamos uma série de mensagens com o título Como Crescer em Cristo. E esta é a quinta mensagem desta série. Eu gostaria de recomendar, assim, de uma maneira muito especial, muito enfática, que os irmãos que não participaram, ou não viram, ou não ouviram as outras 4 mensagens, queiram acessar essas mensagens em nosso canal no YouTube. Elas estão em uma playlist com o título Como Crescer em Cristo. Eu gosto de pregar, irmãos, por séries, porque nós temos o privilégio de ter um aprofundamento maior do que nós temos quando pregamos uma só mensagem de 40 minutos, 45 ou 50 minutos. E gosto de pregar também mensagens avulsas. O autor das nossas pregações é o Espírito Santo. Inclusive, é o titular dos direitos autorais. Amém? Alguns irmãos falam, vou pregar aquela mensagem que você pregou. Eu falei, pode pregar. O titular dos direitos autorais das nossas mensagens é o Espírito Santo, não somos nós. Amém, irmãos? A mensagem de hoje, irmãos, eu coloquei como título o processo do crescimento em Cristo, parte 2, porque a parte primeira nós vimos na quarta-feira passada. O nosso texto inicial está na segunda carta universal de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 em diante. A palavra do Senhor nos diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, não vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ó Senhor, graças te damos por esta palavra tão maravilhosa, que cai em nossos corações como a boa semente, mas cai, Senhor, também como
a água fresca que refrigera, Senhor, as nossas almas. E para nós é um grande privilégio ter acesso a esta palavra nesta noite. Abençoa a cada um de nós, a cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs aqui presentes, e aqueles também que estão conosco pela internet, que nesta noite nós sejamos enriquecidos com a Tua palavra, curados pela Tua palavra, abençoados pela Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, o crescimento em Cristo é um processo que se desenvolve da mesma forma que o crescimento humano. Cada um de nós nasce um bebê natural. E depois, quando nós nascemos da água e do Espírito, nascemos um bebê espiritual. E a gente necessita de cuidados, de uma alimentação correta, dos cuidados da primeira infância, para que a gente possa crescer de uma forma saudável, de uma forma equilibrada. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta universal, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, se refere a um alimento completo que aqueles meninos novamente nascidos devem desejar afetuosamente, que é o leite racional, um alimento completo, o leite racional. E ele disse que por essa alimentação a gente vai crescendo. Deus, na sua sabedoria, colocou no leite materno todos os nutrientes necessários para que uma criança recém-nascida vá crescendo de forma forte, de forma saudável, de forma continuada, de forma equilibrada, porque o leite materno tem tudo. É por isso que, na medida do possível, as crianças devem ser alimentadas com leite materno. Porque o leite materno é o melhor alimento que a criança pode ter. Os estudos demonstram que o leite materno fortalece o sistema imunológico da criança. Dificilmente uma criança que se alimenta com leite materno tem problema de inflamação nos olhos, inflamação nos ouvidos, porque o leite materno fortalece o sistema imunológico da criança, previne a obesidade do bebê, protege o coração, desenvolve de uma maneira equilibrada as funções do sistema nervoso da criança, diminui, irmãos, a questão do déficit de atenção da criança, que é uma coisa psicológica para a criança. Aumenta a aproximação entre a criança e a mãe, e glória a Deus por isso.
e previne anemia e tantas outras doenças da primeira infância. Interessante que a criança que mama nem precisa tomar água, porque o leite materno tem tudo. A palavra de Deus, irmãos, ela é um alimento completo para todas as etapas da vida do crente. Desde o seu nascimento, a palavra de Deus, ela é o leite racional, que o apóstolo Pedro diz, desejai. Os recém-nascidos, ele diz para os recém-nascidos, desejai de todo o coração, afetuosamente, o leite racional. Mas a palavra de Deus é também o alimento sólido para aqueles já experimentados no caminho da justiça. Eu me lembro, irmãos, que quando eu fui congregar em Campinas, na igreja de onde eu vim para cá, mas eu fiquei nessa igreja 30 e poucos anos, dos quais 25 eu dirigi essa igreja, mas fui para lá em 1991. Às vezes eu chegava um pouco atrasado, eu morava numa outra cidade, em Pedreira, e congregava nesta igreja, e era recebido por um diácono que já está com Cristo, o irmão Pedro Eufrosino. E o irmão Pedro Eufrosino, paz do Senhor, irmão Pedro, paz do Senhor, irmão, pode entrar que hoje é caldo de mocotó. Aleluia, é leite racional, mas é também caldo de mocotó. Glória a Deus. Então, existe um primeiro alimento para quem entregou a sua vida a Jesus e morreu para este mundo e nasceu de novo. E existe que é o leite racional, como disse, um alimento completo, com vitaminas, minerais, proteínas, carboidratos, gorduras, tudo na quantidade certa. E o apóstolo diz, para que por ele, mediante ingerir esse alimento, o recém-nascido em Cristo tenha um crescimento e um desenvolvimento normal, saudável, equilibrado, tanto em seu espírito, como também em sua alma. Porém, meus amados irmãos, há dois perigos. O perigo número 1 ocorre se o tempo for passando. Dias, semanas, meses e anos, e esse crescimento esperado não acontecer. E o perigo número 2 é se o crescimento for interrompido. Porque em ambos os casos, esse crente novo ou esse crente velho, os pastores antigamente falavam o seguinte, eu não sei se os pastores hoje ainda falam isso, mas antigamente falavam que velho crente é uma bênção, agora crente velho é problema. Ainda falam? Então, meus queridos irmãos, há esse perigo do novo crente ou do crente velho, em razão da sua alimentação ser deficiente, sofrer de raquitismo espiritual. E mesmo com o passar dos anos,
ele não crescer e se manter como uma criança, que nas palavras de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, é alguém que pensa, sente e fala como uma criança. Então, a falta de uma alimentação saudável, na quantidade e na qualidade da sua composição, para atender às necessidades em determinada fase de crescimento, pode levar ao raquitismo. Sem uma alimentação espiritual correta, a pessoa pode sobreviver com a alimentação que recebe, porém, ela não pode crescer e nem se desenvolver. E, meus amados irmãos, há muitos crentes que estão raquíticos, que estão apenas sobrevivendo, que não estão vivendo a prometida vida abundante que Jesus falou. E nenhum crente pode se contentar com menos do que vida abundante. Ele pode estar em uma cama, ele pode estar em uma cadeira de rodas, mas ele tem vida abundante. Lá no seu interior tem uma fonte de alegria que jorra alegria, esperança, espírito e vida. Glória seja ao nome do Senhor Jesus. Ele pode ser um Lázaro na porta do rico, desejando comer das migalhas que caem da mesa do rico, mas ele é salvo, ele tem vida abundante. Bendito seja o Senhor. Agora, há muitos que estão apenas sobrevivendo, porque estão fracos e doentes, e muitos já morreram por uma questão de subnutrição, que pode acontecer pelo fato da pessoa não ter a comida espiritual para comer, e pode também acontecer porque a pessoa não tem apetite para comer a comida espiritual. Subnutrição. E, meus irmãos, mesmo se ele ou ela já tiver crescido e tiver atingido certa estatura espiritual, diferentemente do crescimento físico, que chega a uma idade e a pessoa não cresce mais, o crescimento espiritual é um crescimento constante. Então, o irmão com 50 anos de fé, com 60 ou 70 anos de fé, ele continua crescendo. Aleluia. Aleluia. Agora, se houver uma paralisação no crescimento, irmãos, diferentemente do crescimento físico, que a pessoa não regride na sua estatura, no crescimento espiritual, se alguém parar de crescer, haverá um processo de regressão que levará a pessoa a ter de volta a estatura de uma criança, espiritualmente falando. E se ela pensa como criança, sente como criança e fala como criança, por consequência, ela terá uma regressão também do ponto de vista emocional. Ela terá uma regressão
do crescimento que ela havia tido na sua alma. Agora, a palavra de Deus é totalmente taxativa quanto à necessidade de um crescimento espiritual, um crescimento equilibrado, um crescimento contínuo. Existem na palavra de Deus muitos textos que falam a esse respeito, e eu selecionei apenas o de 2 Pedro, capítulo 3, e versículo 18, onde ele diz: antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Como nós podemos observar, irmãos, crescer em Cristo não é uma opção que eu posso escolher. Eu não posso exercer uma faculdade de escolher, de crescer ou não crescer. Aqui, crescer é um imperativo. Antes, crescei, crescei, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o crescer na graça está interligado, eles se retroalimentam, é um crescimento dinâmico. Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, meus amados irmãos, hoje nós não podemos ser iguais ao que éramos ontem, em graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos sair daqui nesta noite da mesma estatura espiritual que nós entramos aqui. Senão é melhor ficar em casa assistindo um filme, comendo pipoca, do que gastar com ônibus, com metrô, com estacionamento, e a igreja também gastar com luz elétrica, gastar o nosso precioso tempo. Tem que haver um crescimento, ou há crescimento, ou há regressão. Glória seja o nome do Senhor. Tem que haver crescimento em graça e no conhecimento de Cristo. E com o passar do tempo, nós temos que atingir uma estatura espiritual e uma estatura também emocional, psicológica, na alma, compatível com a nossa faixa etária, e deixar para trás as atitudes e os comportamentos infantis. Nas pregações do último domingo e do domingo anterior, nós listamos 17 atitudes e comportamentos que evidenciam que a pessoa ainda sofre de imaturidade, que ela ainda é imatura e não chegou à estatura, pelo menos aquela primeira estatura espiritual projetada pelo Pai. Então, irmãos, para o crente, não é uma opção, não é uma escolha, uma faculdade, é essencial buscar um aperfeiçoamento progressivo em todos os aspectos de sua vida, principalmente do ponto de vista espiritual. E esse crescimento espiritual vai gerar reflexos em sua vida emocional e, por incrível que pareça, em sua vida material. Porque o crescimento em Cristo, ele gera um crescimento na alma. E o crescimento na alma melhora a qualidade de vida da pessoa.
aumenta o QI, potencialmente aumenta o índice intelectual, o quociente de inteligência intelectual da pessoa. Aumenta a imunidade do corpo contra vírus e bactérias. Então, o crescimento espiritual gera reflexos na alma e gera reflexos no corpo. E é essencial que o crente procure ter um aperfeiçoamento progressivo, um crescimento progressivo em todos os aspectos de sua vida, principalmente do ponto de vista espiritual, que é o que nós estamos chamando de crescer em Cristo. Quando eu falo que é essencial, eu estou falando que é algo que não pode faltar. É como a farinha para o bolo. Dá para fazer bolo sem leite, não dá? Dá para fazer bolo sem açúcar. Dá para fazer bolo sem fermento. Agora, dá para fazer bolo sem farinha? Tem que ter farinha de alguma coisa. Seja farinha de mandioca, farinha de milho, farinha de trigo, tem que ter farinha. Senão não tem bolo, senão não tem pão. Então, essencial é o que não pode faltar. E para o crente é essencial buscar o crescimento espiritual. Não há outra forma para desenvolver a nossa vida espiritual se nós não buscarmos um crescimento em Cristo. É essencial. Agora, irmãos, como nós sabemos, o ser humano é tripartido, e Paulo trata disso em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 23. Ele diz que o ser humano é dividido em 3 partes: espírito, alma e corpo. Não é corpo, alma e espírito. É espírito, alma e corpo. Irmãos, eu fico muito irado quando eu vejo alguém citando a Bíblia errado. Se a Bíblia coloca nessa ordem espírito, alma e corpo, quem se refere à palavra bíblica tem que citar espírito, alma e corpo, porque aqui está a importância de cada um. Espírito, alma e corpo. O corpo é diferente da alma, a alma é diferente do espírito, porém, existem rotas de comunicação, ou podemos pluralizar, comunicações entre o espírito e a alma, e entre a alma e o corpo. Hoje quem diz isso não é mais a Bíblia, embora a Bíblia também o fale. Hoje quem diz isso é a ciência. Tem um ramo da medicina avançado, da medicina de ponta, que é a psiconeurologia, que é capaz de colocar a cabeça de uma pessoa num scanner, e diante de determinadas expressões é possível ver acendendo como se fossem luzes na cabeça da pessoa, que são rotas de comunicação entre a alma e o corpo. Bendito seja o Senhor para sempre. Eu me lembrei, quando estava preparando esta mensagem hoje à tarde, do salmista, no Salmo 139, versículo 14, onde ele diz: eu te louvarei, porque de um modo terrível, algumas traduções dizem assombroso, e tão
maravilhoso fui formado, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Então, irmãos, a proposta do Espírito Santo para nós, e foi apresentada por meio do santo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4 e versículo 15, é que nós, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, em todos os aspectos, em todas as áreas, naquele que é a cabeça, Cristo. Assim, irmãos, depois de ter passado um determinado tempo, que seria tempo suficiente para crescimento em Cristo, e passar a se alimentar de alimento sólido, continuar se alimentando do leite racional, um alimento que é somente para bebês em Cristo, significa dizer que não houve o crescimento esperado, ou que houve uma estagnação comprometedora, ou que houve uma regressão na estatura espiritual. Alguém, ao invés de crescer, decresceu, regrediu. E você fala, não acredito que esse irmão está falando isso. Eu não acredito que essa irmã está agindo dessa forma. Eu não acredito que depois de tantos anos, ele voltou a ser criança novamente. Agora, irmãos, o que nos deixa assim assustados é que esse problema de maturidade aconteceu entre os israelitas. E o próprio Deus falou pela boca do profeta Jeremias, capítulo 4, versículo 22. Ora, o meu povo é tolo e não usa a inteligência a seu favor. São imaturos, como crianças que ainda nada compreendem. E aconteceu, conforme nós temos falado para os irmãos, na igreja primitiva, o que obrigou o apóstolo Paulo a escrever em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, eu digo obrigou, porque certamente Paulo não gostaria de ter escrito isso, ele gostaria de ter escrito as revelações. Mas ele diz, eu porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo, e eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Também, irmãos, novamente, isso aconteceu, e o autor da carta aos Hebreus foi obrigado a escrever no capítulo 5, e versículo 12, o seguinte: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido, ou de sólido mantimento, porque qualquer que ainda que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Novamente, no meio da igreja primitiva, esse problema.
E o que é incrível, irmãos, é que embora os crentes daquela época, da igreja primitiva, Pentecostes, fazia pouco tempo que o Espírito Santo tinha descido, as igrejas enriquecidas com dons espirituais. Porém, irmãos, o tempo suficiente tinha passado. E eles tinham ouvido tantas vezes o ensino a respeito dos rudimentos da doutrina de Cristo, com tantas leituras repetitivas de cartas, com tantas pregações repetitivas. Hoje os crentes não gostam de pregações repetitivas, embora eu ache que a gente deve fazer pregações repetitivas. Se o Espírito Santo nos dirigir para pregar a mesma coisa que pregamos ontem, por que não pregá-la? Onde é que está escrito que não pode? O próprio Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 1, ele admitiu que escrevia as mesmas coisas, de onde nós podemos inferir que ele pregava as mesmas palavras. E ele disse: é segurança para vós. Eu escrevo de novo as mesmas coisas. Para mim não é cansativo. E é uma segurança para vocês. Então o autor aos Hebreus diz que pelo tempo eles já deveriam ser professores, ser mestres. Porém, ainda era preciso servir a eles o leite racional. E no capítulo seguinte, no capítulo 6 da carta aos Hebreus, ele abre para nós, ele esclarece para nós o que é esse leite racional. E do versículo 1 em diante, Hebreus capítulo 6, versículo 1, ele diz que esse leite racional consiste em 6 pontos da palavra de Deus. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, e da fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. 6 pontos. Porém, irmãos, muitos daqueles irmãos da igreja primitiva, apesar de salvos, apesar de batizados com o Espírito Santo, apesar de fazerem uso dos dons espirituais, eles ainda precisavam aprender os primeiros rudimentos da doutrina de Cristo. E isso, apesar de todos esses avanços, eles ainda eram comparados como crianças que precisavam de um leite desnatado, e por isso eles não podiam se alimentar com o alimento sólido. Enquanto esses 6 pontos não estivessem sob o domínio deles, eles precisavam que os pregadores pregassem as mesmas mensagens a respeito desses 6 pontos. Porque, meus amados irmãos, eles deveriam se tornar crentes capazes de expor, de explicar, de dissertar, para qualquer um que lhes perguntasse a razão da sua fé. Eles deveriam estar aptos para abrir a boca e explicar com alegria. Que são 6 pontos. Primeiro, da doutrina do arrependimento de obras mortas. Segundo, da fé em Deus. Terceiro,
da doutrina dos batismos, plural. Batismo em águas e batismo com o Espírito Santo. Quarto, da doutrina da imposição de mãos, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Quinto, da ressurreição dos mortos, que envolve a primeira ressurreição no arrebatamento da igreja e da segunda ressurreição para o juízo final, e é intercalada pelos mártires vestidos de branco que serão salvos na grande tribulação. Quem são e de onde vêm? Sexto, do juízo eterno em suas etapas do trono branco e do juízo final. Como eu já disse aos irmãos, eu penso que um crente que está na igreja há mais de 3 anos e não sabe dissertar ou expor sobre esses 6 pontos, que são apresentados como os rudimentos da doutrina de Cristo, o beabá da doutrina de Cristo, o ABC da doutrina de Cristo. Eu penso, se esse crente não estiver apto para explicar a qualquer um que perguntar a razão, a igreja precisa fazer uma autocrítica. Os pastores, os pregadores, os professores de escola dominical, de adultos, de jovens, de adolescentes, precisam fazer uma autocrítica, porque isso está acontecendo. Ou esse irmão precisa passar por um estudo, por uma clínica espiritual, para ver qual é o tratamento que ele precisa fazer relativo ao seu crescimento no conhecimento de Cristo e de sua palavra, para verificar quais são os obstáculos que está havendo para o seu crescimento em Cristo. E meus amados irmãos, no texto que nós lemos, dando um salto para lá, o apóstolo Pedro nos apresenta 7 qualidades de caráter que são perfeitamente possíveis a qualquer crente, principalmente porque elas não decorrem do nosso esforço pessoal ou da nossa santidade, mas é consequência de submissão ao Espírito Santo e à palavra. É consequência da operação do Espírito Santo em nossas vidas. Cabe a nós apenas deixar o Espírito Santo trabalhar. É como alguns dizem, se não atrapalhar, já está ajudando muito o Espírito Santo. Cabe a nós apenas deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas. Então, o apóstolo Pedro, em sua segunda carta, que nós lemos no início desta palavra, ele diz que no versículo 1, que o Senhor já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, não por mérito nosso, mas pelo seu divino poder, simplesmente por conhecer a Cristo. Simplesmente por conhecer a Cristo, nós fomos chamados por sua glória e poder. E no versículo 4, ele diz, pelas quais, ou seja, por sua glória, o seu poder e o conhecimento de Cristo, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. Esse versículo 5, irmãos, ele
nos dá uma revelação muito forte, muito grande, muito poderosa, muito tremenda, porque ele nos revela o como, o segredo, a chave para acionar o nosso crescimento pessoal em Cristo. E essa é uma chave que está na minha mão e está na sua mão, para que nós possamos acionar o nosso crescimento em Cristo. Porque o crescimento em Cristo, ele deve ser intencional. Somos nós quem decidimos se vamos crescer em Cristo, ou se assim como nós estamos, já está bem demais, está muito bem, para mim assim já basta. Como disse, nós precisamos, é imperativo, crescer, mas somos nós quem decidimos se vamos ficar como estamos, ou se vamos crescer mais e prosseguir em crescer. Se a nossa decisão, não apenas uma decisão teórica, mas se a nossa decisão de fato for crescer e prosseguir em crescer, o apóstolo Paulo, nesse versículo 5 da sua segunda carta universal, capítulo 1, ele nos diz que é preciso colocar toda a diligência. Eu peço a fineza de voltar este versículo na nossa tela. 2 Pedro capítulo 1, versículo 5. Diligência, irmãos, significa esforço concentrado. Diligência significa uma atitude determinada, constante, para se chegar a um lugar, para atingir um alvo. E eu fiquei pensando, se o apóstolo tivesse escrito colocar diligência, já representaria colocar zelo, colocar esforço. Mas aqui não é colocar simplesmente diligência, é colocar toda a diligência. Significa fazer um pouco mais daquilo que já fez até hoje. Significa esforçar-se ao máximo, significa quebrar os seus limites, significa quebrar os seus próprios recordes, é fazer mais do que fez até hoje, é fazer mais do que pode fazer. E o texto diz que além de colocar toda a diligência, acrescentai a vossa fé. Acrescentai, no mesmo versículo 5, acrescentai a vossa fé, mais 7 qualidades do caráter de Cristo que devem ser acrescida à nossa fé. E meus amados irmãos, se isso acontecer, e quando isso acontece, o nosso crescimento pessoal em Cristo, ele ocorre sem que ninguém possa impedir. Nem todos os demônios, nem todas as organizações religiosas, nem todas as denominações religiosas podem impedir o crescimento em Cristo de quem acrescentou à sua fé essas 7 virtudes que o apóstolo elenca aqui do versículo 5 em diante. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência,
e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Glória a Deus. Isso tudo está ao alcance de todos. Agora, é preciso colocar toda a diligência. É preciso mudar, ter uma transformação da mente. É preciso fazer uma reengenharia da mente. É preciso colocar uma broca aqui. Eu vou pôr uma broca aqui e vou colocar um chip com a palavra de Deus. E eu não quero saber quem eu fui até hoje. Eu quero saber mesmo é quem eu sou daqui para frente. Vamos repassar cada uma delas. Primeiro, a virtude, que diz respeito à excelência moral e espiritual. Segundo, a ciência, que diz respeito ao conhecimento posicional. Quem sou eu em Cristo? Onde eu estou com Cristo? Qual é a minha posição em Cristo? E também o conhecimento da palavra de Deus. Terceiro, a temperança. Algumas traduções trazem como domínio próprio. As de linguagem mais contemporânea trazem como autocontrole. Quarto, a paciência, a perseverança, a insistência com firmeza. Bendito, não é a teimosia. A teimosia está entre um daqueles 17. Teimosia é uma coisa, perseverança ou insistência é outra coisa. São coisas diametralmente opostas. Quinto, a piedade, que é a santidade pessoal e prática. Sexto, a fraternidade, a amabilidade fraterna, a afeição, a empatia, a simpatia. O Senhor Jesus usou isso várias vezes, em que ele comoveu-se com íntima compaixão. E sétimo, o amor, a abnegação por Cristo e pelo próximo. Olha, meus amados irmãos, quando essas qualidades do caráter de Cristo são acrescidas à nossa fé, elas produzem em nós resultados visíveis, práticos, que afetam a nossa maneira de ser, a nossa maneira de estar, afetam as nossas ações, as nossas reações, afetam o nosso trabalho. Nós deixamos de ser infrutíferos, inoperantes, e passamos a ser pessoas produtivas. O apóstolo Paulo diz que nós passamos a ter uma visão perfeita, nem cegos e nem míopes, porque há pessoas que não são cegas, porque o evangelho iluminou a sua mente, mas elas são míopes. E o apóstolo, aqui, ele diz, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 8, porque se em vós houver, e não estacionar, e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9, pois aquele em quem não há estas coisas, é cego, nada vendo ao longe, é míope, havendo se esquecido, irmãos, da purificação dos seus antigos pecados. Olha,
Eu tenho visto muita gente abrir a boca e falar: olha, esse daí, ele nunca pecou. Ele nunca pecou. Ele nasceu santo, continuou santo e está santo até hoje. Não é que ele nunca pecou, é que ele se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Ele não se lembra que ele estava na lata do lixo quando ele foi encontrado por Jesus. Aleluia. Então, irmãos, se nós temos conhecimento dessas 7 áreas, nós precisamos empregar toda a diligência para que elas sejam acrescidas à nossa fé. E não estacione, mas aumente. E diante disso, eu gostaria de colocar uma pergunta de diagnóstico. Diagnóstico é uma avaliação de como estamos naquele exato momento em que você entra numa máquina de tomografia, ou que você fica debaixo do raio-x, como estamos nesta noite, debaixo do raio-x de Deus. E a pergunta que eu quero fazer aos irmãos é a seguinte: em qual ou em quais dessas 7 áreas você sente mais dificuldade de ser igual a Cristo, de ter o caráter de Cristo em sua vida? Por exemplo, como anda a sua paciência? Você é uma pessoa paciente ou é uma pessoa de pavio curto? É uma pessoa daquele tipo, bateu, levou? E eu pergunto, considerando a sua paciência, agora neste exato momento, não aqui na igreja, porque na igreja todos nós somos santinhos. Estou falando fora da igreja. Quem sabe hoje à tarde, na sua casa, se você estiver perto da sua mulher, pergunte para ela. Ou se estiver longe, vá até onde ela está e pergunte: olha, o que você acha? Eu sou uma pessoa paciente ou não? Que nota você me dá? Numa escala de 0 a 10, que nota você daria para si mesmo? Dar nota para os outros é fácil, né? Agora, que nota você daria para si mesmo? Qual o seu grau de paciência? Eu quero dizer aos irmãos e a mim mesmo, se há alguma área em nossas vidas que precisam de aprimoramento, que precisam de melhoria, que precisa que o agricultor pegue aquele tesourão que corta com 2 mãos. Alguém já viu poda de uva? É um tesourão. É pesado, tem que cortar com as 2 mãos. E quando o agricultor poda a uva, ele não aplica uma anestesia lá no pé de uva para depois cortar. Ele corta, ele pega o tesourão e corta. O pé de uva, a vinha fica chorando, ela fica chorando. Mas o agricultor corta. Só que aquilo vai ser saudável para aquele pé de uva. Ele vai produzir mais. Ele vai dar mais fruto. Ele vai dar muito fruto. Então, se há alguma área que precisa de melhoria, você está disposto a fazer uma aplicação pessoal desta palavra em sua vida? Ou, como já esteve até hoje, está bom demais? Olha, queridos irmãos, todo crente deve desejar avançar e ter um progresso e ter um crescimento espiritual. Permanecer nos rudimentos da fé cristã,
cristã. Eu já sei os rudimentos da fé cristã, para mim está bom. Não, não está. Porque pode ser um indicativo de que o crescimento espiritual está comprometido ou não está acontecendo. Então, meus amados irmãos, da mesma forma que um bebê recém-nascido deve se alimentar bem para ter um crescimento saudável, e passado o tempo da infância, ele deve se alimentar já atingido a estatura de um homem ou de uma mulher. Ele deve se alimentar do alimento sólido. O crente também, ele tem que identificar o tipo de alimento espiritual com o qual ele está se alimentando. Principalmente a fonte, a procedência e a autoridade. Primeiro, todo alimento espiritual deve ter a sua fonte em Deus, que é um alimento que revigora as forças, que revigora a alma. Como disse aos irmãos, vai impactar também o nosso corpo físico, só que precisa ser de origem celestial. Mas o discurso dele é muito completo, a exegese dele, a hermenêutica dele, a letra mata. É preciso que o alimento venha de cima para trazer vida. O Espírito vivifica. Segundo, a procedência. Como disse aos irmãos sobre as autorias das mensagens que são pregadas aqui, a procedência e o autor é o Espírito Santo, mediante o que nos foi entregue pelas Sagradas Escrituras como sendo o leite racional, o pão e o mel. E em terceiro lugar, a autoridade tem que ser uma autoridade espiritual. Porque uma palavra com autoridade espiritual vai impactar o espírito, a alma e o corpo do ser humano, a fim de que cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, irmãos, a proposta é crescer em Cristo. E quando isso acontece, o crente, ele tem um estilo de vida diferente. Um estilo de vida que atrai as pessoas para Cristo. Os pensamentos dele são pensamentos altruístas. Os projetos de vida que ele apresenta para a sua família, para os seus amigos, para a igreja, são projetos de vida que refletem que ele é uma pessoa que cresceu em Cristo, uma pessoa saudável ou uma pessoa inteligente. Ele não é alguém que fica com picuinhas. Ele não é alguém que fica querendo puxar o tapete de alguém. Ele não é alguém que fica querendo ser uma influência, sendo que ele não é, ou desejando ocupar algum espaço que não é o seu espaço. A Bíblia diz: deixando todo o embaraço da vida, deixando as coisas do velho homem, cheio de hipocrisia, cheio de mentiras, cheio de manhas. Então, irmãos, nós somos instruídos quanto aos rudimentos do ABC da vida cristã, e sem dúvida é importante, porém, com o passar do tempo, a própria Bíblia diz em Hebreus capítulo 6, versículo 1, vamos avançar. Vamos deixar os ensinos elementares de Cristo e vamos avançar para a maturidade, porque existem revelações que devem ser buscadas nesta fonte inesgotável. A fonte é profunda, mas você pode tirar algo além dos ensinos rudimentares das primeiras palavras de Cristo.
Então, meus amados irmãos, para encerrar, a salvação não é o ápice da vida cristã. A salvação, obviamente, é o momento mais importante da nossa vida. Porém, a salvação é apenas o começo de uma escada espiritual, e o crente deve subir por essa escada para alcançar a estatura de varão perfeito, tanto do ponto de vista espiritual, como também do ponto de vista psicológico. E esse crente, ele vai dar frutos, e ele vai dar mais fruto ainda, e ele vai dar muito fruto, qualquer que seja a estação, qualquer que seja a situação. Na estação própria, ele dará o seu fruto. Então, primeiro, a semente é lançada ao terreno, e se essa semente for devidamente cuidada, ela vai germinar e vai crescer. Quantos irmãos aqui receberam a nossa semente de milho? E quantos plantaram? Eu já recebi algumas fotos de irmãos que plantaram, e o milho germinou e nasceu uma plantinha, e essa plantinha vai crescer. Você plantou a sua? E logo ela vai produzir flores, e vai nascer uma espiga de milho, ou duas, e cada espiga tem de 500 a 800 grãos de milho. Glória a Deus. O crente é assim, irmãos. Meus queridos irmãos, vamos ser inteligentes, irmãos. Vamos mudar algumas coisas. Vamos ser pessoas mais otárias, mais bobas para o mundo. Na malícia, sim. Mas vamos ser pessoas prudentes. Vamos ser pessoas que sabem onde dar um passo. E vamos produzir muitos frutos. Quando os irmãos sabem que na igreja, quando nós falamos, e na Bíblia também, quando fala em frutos, está falando em vidas geradas, em novos discípulos, em almas para Cristo. Amém, irmãos? Eu quero concluir, irmãos, com um texto. Eu peço que nós fiquemos de pé, que é o texto de Provérbios, capítulo 9, versículo 1 a 9. Que diz assim: a sabedoria construiu a sua casa e ergueu suas 7 colunas. Preparou um banquete, misturou os vinhos e arrumou a casa. Enviou suas servas para convidarem a todos. Do ponto mais alto da cidade ela clama: venham à minha casa todos os ingênuos. E aos que não têm juízo ela diz: venham, comam do meu banquete e bebam do vinho que misturei. Deixe sua ingenuidade para trás e vivam, andem pelo caminho do discernimento. Quem repreende o zombador recebe insulto como resposta. Quem corrige o perverso prejudica a si mesmo. Não se dê ao trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará. Repreenda, porém, o sábio, e ele o amará. Instrua o sábio, e ele crescerá na sabedoria. Ensine o justo, e ele aprenderá ainda mais. Eu quero terminar com uma frase que é atribuída a Santo Agostinho para a Igreja Católica. Nós chamamos de Agostinho de Hipona, que é um dos pais da Igreja Cristã. Há uma frase dele que diz o seguinte: prefiro os que me criticam porque me corrigem, aos que me adulam porque me corrompem. Vamos aprender a conviver, irmãos, com as opiniões contrárias, com as críticas. Amém? E vamos receber o ensino, a instrução e a repreensão, e vamos fazer disso algo importante
para as nossas vidas. Isso tem um nome: crescimento. Crescimento espiritual e crescimento na alma. Ó Senhor, nós não merecemos, porque nada fizemos e ainda não fazemos. Mas o teu amor e os cuidados do teu Santo Espírito, que veio para esta terra e que permanece aqui desde que desceu no dia de Pentecostes, e que está preparando a igreja, adornando, enfeitando, embelezando, santificando-a, para apresentar a ti igreja santa, sem ruga, sem mácula, sem defeito algum. E nós temos sido beneficiados por esse trabalho do Espírito Santo no aprimoramento das nossas vidas, para que nós possamos ser cada vez mais parecidos com Cristo, ter o mesmo cheiro de Cristo, o mesmo perfume de Cristo, ter os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes, as mesmas ações e as mesmas reações. Obrigado, Senhor, por trabalhar assim em nossas vidas e por colocar em nós a natureza divina e cada vez mais nos afastar da natureza carnal, da natureza humana. Obrigado por esse trabalho tão perfeito, tão completo e que tem redundado em nosso crescimento, para que nós hoje aqui e outros irmãos que estão conosco à distância possamos nos alimentar de um alimento sólido, que é para aqueles já experimentados no caminho da justiça. Mantém, Senhor, esta palavra em nossos corações. Eu quero te pedir que as minhas palavras, verbos, sujeitos, complementos, enfim, sejam esquecidos, mas que aquelas palavras que foram enviadas pelo Espírito Santo, que vieram, Senhor, diretamente do teu trono, que elas fiquem gravadas nos corações de maneira, Senhor, indelével, que nada, nem a tribulação, nem a perseguição, nem a dor, nem o pecado possa apagá-las, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Você pode levantar a sua mão comigo e dizer graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Senhor. Aleluia. 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 Eu não quero ser. Eu não quero. E já não sou o mesmo que entrou aqui. Oh, aleluia. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, por tua paciência, por tua insistência em trabalhar comigo e trabalhar com muitos outros. Aleluia. Porque tudo que há dentro em mim necessita ser mudado, Senhor. Oh, Jesus. Porque tudo que há em mim dentro do meu coração necessita mais de ti.